Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu resolvi voltar. A vida me cobrava um certo reabastecimento daquela energia que só tinha ali, na cidade onde eu nasci e me criei. Eu não sei se você pensa como eu, mas tem uma hora que aquela energia natal do lugar onde você nasce, ela é diferente de tudo. E eu precisava muito de sentir de novo a energia da minha terra, da terra onde eu nasci, da terra onde eu me criei. Então eu voltei, eu precisava estar ali. Eu precisava mesmo daquele reencontro com as minhas origens. 15 anos já tinham se passado desde que eu saí dali. E quanta coisa já tinha acontecido nesse tempo. Eu agora tinha 2 filhas lindas, Michele e Mila, 9 e 7 anos, respectivamente. Elas dormiam no banco traseiro do carro. De vez em quando, eu as observava pelo retrovisor interno para ver se estava tudo bem. E nesses momentos eu pensava, eu agora não sou mais sozinha, né? Eu tenho as 2. Sou mãe. Nossa, isso faz uma diferença. Ser mãe. Sou mãe, sou amorosa, sou responsável. Tudo que eu tiver que fazer, em primeiro lugar na minha vida, minhas filhas. É a primeira coisa que eu penso. A vida de qualquer ser humano muda muito depois que esse ser humano se torna mãe ou pai, depois dos filhos. Em primeiro lugar na minha vida, vinham as meninas. Eu não estava sendo diferente de ninguém. Eu já estava chegando. Eu já estava me aproximando da minha terra. No máximo, uns 30 quilômetros para eu chegar. Eu entraria na cidade, a cidade que eu não via havia muito tempo, e uma música tocava baixinho no som do carro. Nossa, essa música vem de onde? Estava tocando baixinho no som do carro. Vocês estão ouvindo aí? E eu continuei pensando na vida. E pensando na vida, comecei a fazer um balanço. 2 filhas dormindo no banco de trás e eu divorciada. Não deu certo o meu casamento com o Gessé. Não deu. Mais ou menos, o Gessé, ele era um bom pai para as meninas. Entre mim e ele, faltou alguma coisa. Durante um tempo houve sim uma paixão, mas depois aquilo se arrefeceu. Ele, preocupado demais com o trabalho, ele como professor, ele amava o que fazia. Ele, o Gessé, às vezes me dava a impressão que ele tinha se casado com a profissão dele. Era um sacerdócio para ele mesmo. Ser professor era uma paixão muito grande para ele. Ele se dedicava aos ensinos, aos alunos. E eu, por minha vez, me descobri como corretora de imóveis. Quando vendi o meu primeiro imóvel, eu me descobri naquela profissão. E olha, nem mesmo o nascimento das minhas filhas foi capaz de me tirar da profissão. Meu marido, bem que queria, bem que tentou, mas eu também amava. Ele não amava o trabalho dele?
Sim, amava. Eu também amava o meu. Eu preferia pagar uma babá. Eu queria apenas ter o direito de exercer minha função, minha profissão, meu trabalho. E deu muito certo. Me transformei numa grande profissional. Houve um momento até que comecei a ganhar muito mais do que o meu marido. Bem, se bem que professor no Brasil ganha mal, né? Professor se dedica muito, mas não ganha bem. Então houve um momento que eu comecei a ganhar mais do que o meu marido. Acho que foi ali que a coisa começou a pegar. E eu me cuidava para jamais gerar qualquer desconforto para o Gessé nesse aspecto. Mas começamos a nos desentender. E quando eu falei que queria mudar as meninas de escola, ele ficou doido. Achou que eu jamais poderia cogitar aquilo. Afinal, as meninas estudavam no mesmo colégio onde ele dava as aulas. Mas aquela não era a melhor escola do mundo. Eu tinha consciência disso. Havia tanta coisa melhor, tanta escola melhor que aquela. Eu cogitei sim mudá-las de colégio para aliás, muito bom. O Gessé achou aquilo o fim do mundo. Ele considerou que eu estava me deixando levar pelo salário diferenciado que eu ganhava, que eu queria me impor pelo poder financeiro, assim como se eu tivesse. Eu não sei, mas ele passou a agir como se ele tivesse raiva de mim, sabe? Ele começou a se colocar numa posição de vítima, de humilhado. Eu não gosto de lidar com pessoas que agem assim. Não vem se colocar como vítima para mim, não. Se ele me atacava, eu retrucava. Passávamos mais tempo, então, brigados do que em paz. Senti que aquilo fazia mal para as nossas filhas. Então, um dia, depois de uma briga séria, ele foi passar uns dias na casa de um irmão e quando voltou, partiu dele, ele pediu a separação. E eu não me opus, não havia me casado para isso, mas fazer o quê? Eu não tinha me casado para me separar. Não casei com esse pensamento, mas fazer o quê? Acontece. E foi assim que nós divorciamos. As meninas moravam comigo e atendi aquele apelo que me fez o Gessé. Elas continuavam estudando no colégio onde ele lecionava, onde ele dava as aulas, onde ele trabalhava. Ainda não tinha certeza de que seria assim para sempre, mas por enquanto dava sim. Finalmente, eu venci os quilômetros faltantes e cheguei ao trevo da minha cidade. As minhas filhas ainda dormiam no banco de trás. Naqueles 15 anos, meu Deus, como as coisas mudam. Nossa, a cidade havia mudado. Mudou dentro daquilo que a gente pode considerar mudança para o interior. Nem tanto, mas mudou. Eu ganhei a avenida principal e quando eu estava passando por aquela avenida principal, tanta coisa passava pela minha mente. Eu comecei a me lembrar de tudo. A Praça Central, a sorveteria São Francisco. Ali, sorveteria São Francisco. A igreja matriz de São Francisco, o padroeiro da cidade, São Francisco de Assis. Talvez isso explique o meu amor pelos animais, né? Meu Deus! Olha o meu colégio! O meu colégio é lindo. Que prédio antigo, imponente. Olhando assim para a beleza do meu colégio, eu até chorei. Quantas emoções vividas ali. As aulas de português que eu amava. As de matemática, onde eu questionava o que eu ia fazer aprendendo trigonometria. O que eu vou fazer com isso na vida? Que tolinha que eu era. Hoje eu usava tanto na minha profissão.
tanto na minha profissão, lembrando, né, que eu sou corretora de imóveis. Até nas dicas de ocupações de espaços, de pequenos apartamentos, eu uso aquela matemática aprendida em colégio, onde tudo, às vezes, o que resta é um pequeno triângulo, e eu acabo dando explicações aos meus clientes. A verdade é que tudo que nós aprendemos, aproveitamos na vida. Mas foi impossível não lembrar do Fred. O Fred foi o grande amor da minha vida. Fomos namorados durante todo o tempo do colégio. Todos tinham certeza de que nós iríamos nos casar. Afinal, como afirmavam, fomos feitos um para o outro. Nos completávamos como o arroz e o feijão. Fred, ele tinha uma banda, tocava violão e guitarra, cantava também. Aos 17 anos, fechou contrato para animar um carnaval numa cidade vizinha. Ele teve até que adulterar a data de nascimento para mentir que ele tinha 18 anos. Coisa que a gente faz, a gente só quer mentir que tem mais idade quando tem 17, né? Depois não quer mais. Com o dinheiro que ganhou com os shows carnavalescos, tocando na banda, ele fez uma coisa inesperada, inusitada para a idade dele. Comprou um terreno. Fred comprou um terreno. Quando todo mundo esperava que fosse se interessar por moto, carro, ele comprou um terreno e dizia para quem quisesse escutar: eu comprei o terreno porque eu quero construir a casinha onde eu vou morar com a Gláucia. A Gláucia é o amor da minha vida. Ela é. Por aí, vocês imaginam o tamanho do nosso amor. Ele tinha só 17 anos e eu 16, quando até terreno comprado nós tínhamos para nossa casa. Foi nessa hora que eu acabei de estacionar o carro em frente à casa da vovó. A vovó que fez a maior festa quando me viu chegando. E as meninas acordaram e tivemos uma linda recepção com aquelas coisas deliciosas que só mesmo vó é capaz de fazer. Foi a maior festa. E é justamente nessa hora que nós colocamos as fofocas em ordem, em dia. Eu falando das minhas novidades, vovó e Graça, a minha irmã, a Graça é minha irmã mais nova, contando as novidades da nossa cidade. E dentre as novidades, aquela: Gláucia, menina, você não sabe da maior. Sabe quem tá de volta aqui na nossa terra também? Nem imagino, Graça. O Fred, menina. O Fred, ele tá morando nos Tamoios. Largou a banda e dizem que ele voltou pra cá em definitivo. Eu não sei, mas eu me senti bem ao ouvir isso, sabe? O ser humano é um bicho engraçado mesmo. Acha sempre que é possível trazer o passado de volta. Nós não somos assim? Ou só eu sou assim? Tem gente dura na internet que vai falar assim: você tá parecendo museu. Eu não sou assim, não. Eu só vivo presente, futuro, presente. Não é assim. Nós, seres humanos, às vezes achamos que é possível trazer o passado de volta. Eu não sou um museu, não. Mas não é gostoso? Se a gente tivesse esse poder, você não usaria um botãozinho? Fala a verdade. Se houvesse essa possibilidade de você apertar o botãozinho para voltar num determinado momento da sua vida, vai falar que você não ia usar esse botão nunca? Ser humano é assim. Eu tive vontade de apertar esse botão, sabe? Tive vontade. Momentos bons vividos. Mas faltava fazer a pergunta fundamental. Ele voltou pra cá? Voltou como?
sozinho ou tem uma família, voltou com a família? E a minha irmã respondeu sem nem a necessidade da pergunta, porque essa pergunta foi imaginada por mim, mas não foi feita. Então a minha irmã respondeu sem a necessidade de fazê-la. E você não sabe a maior, Gláucia, voltou sozinho. Sozinho, menina, você acredita? Me senti ainda melhor ao ouvir isso. Não tinha sido para isso que eu tinha voltado para minha terra natal. Já expliquei, já fui clara aqui nos motivos. Mas, de repente, eu fiquei com uma vontade imensa de rever o Fred. Como será que ele estava? 15 anos depois? A última vez que o vi, ele tinha 17. Tinha comprado um terreno para construir a nossa casa. Estava certo de que nos casaríamos. Sei que você que está ouvindo essa carta tá louco para saber o que aconteceu depois da compra do terreno. Por que não teve casamento? Se vocês tinham nascido um pro outro, um era a vida do outro, por que não deu certo? Não teve casamento? Então será sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Olha, o que houve foi a chamada tragédia amorosa. Entre a minha mãe e o meu pai, houve uma tragédia amorosa. Ninguém imaginava que a minha mãe fosse capaz de ter um amante. E a minha mãe tinha. Gente, foi a coisa mais surpreendente desse mundo. A minha mãe tinha um amante. Não se trata de justificar e nem de culpar ninguém. Mas meu pai, ele era um homem que vivia viajando como representante comercial de cereais. Ele vendia grãos por esse Brasil afora e praticamente papai não parava em casa. Chegava a ficar ausente 3 semanas seguidas. Nunca tive certeza dos detalhes, se minha mãe desconfiava dele ou tinha certeza de que ele pudesse ter alguma outra mulher fora. Só sei do resultado de tudo. A minha mãe acabou tendo um caso com um sujeito lá da cidade. E quando aquela bomba explodiu, eu tinha 16 anos. Minha mãe não tinha condição de seguir, de continuar na pequena cidade. Minha mãe estava liquidada. Se fosse hoje, a gente usaria a seguinte expressão: minha mãe estava cancelada. Hoje, né? Hoje a gente fala que a pessoa foi cancelada. Pois é, a minha mãe estava cancelada, liquidada. Todo mundo só falava dela na cidade muito mal. Traidora, nossa, amante. Ela tinha um amante. A minha mãe não tinha a menor condição de continuar morando ali. Deixaria para trás suas filhas, eu com 16 e a minha irmã, a Graça, com 14. Eu sou Gláucia, a minha irmã é Graça. Ela iria, mamãe, para São Paulo. Quando eu vi a minha mãe arrumando suas malas e chorando, eu fui tocada. Eu fui tocada. Gente, faltava, naquele momento, 1 semana para o Dia das Mães. Faltava 1 semana. E eu vi a minha mãe fazendo as malas dela. E vi a minha mãe diminuída perante a sociedade daquela cidade. Ela estava saindo enxotada da cidade como se ela fosse um cachorro, uma cadela. E eu falei: mãe, eu vou junto com a senhora, mãe. Eu vou junto com a senhora. A senhora não vai sozinha não, mãe. Nem ela acreditou. Ela tinha consigo a impressão de que nada mais restara na vida dela, de que ninguém mais queria a presença, a companhia dela. Mas a minha decisão de ir embora com a minha mãe para São Paulo, ir embora com ela, de certa forma fez mamãe entender que nem tudo estava perdido. Enfrentei todo mundo.
por amor à minha mãe. Meu pai não se conformava. Você está escolhendo ir embora com essa mulher que não presta? Era minha mãe. Era minha mãe. Meu pai podia vê-la da pior maneira possível, mas ela era, antes de tudo e mais nada, minha mãe. Minha avó não entendia. Minha irmã, a Graça, 2 anos menos do que eu, não me entendia. Até que alguém falou: e o Fred? E o Fred? Até terreno ele comprou para vocês dois. Naquele momento, toda a história que me envolvia, ver a minha mãe tão sofrida, a minha mãe tão só e abandonada por uma cidade inteira, pela família, pelos amigos. Faltava uma semana para o Dia das Mães. Aquilo tinha um peso tão grande para mim. Um peso que, confesso, naquele momento, diante da minha idade de 16 anos, era um peso maior do que todo o amor que eu pudesse sentir pelo Fred. E eu tomei aquela decisão. Eu vou embora com a minha mãe. Vou-me embora com ela e fim. O resto é o resto. Da forma que eu fui embora, eu escolhi nem me despedir do Fred. Eu tomei aquele ônibus acompanhada pela minha mãe e acompanhando a minha mãe, com destino à capital dos paulistas. Quem apostou que voltaríamos uma semana depois? Muita gente fez essa prova. Não vai aguentar uma semana com essa mulher que não presta, a mãe dela, ela volta. A Glaucia está fazendo isso porque não tem juízo, tem 16 anos essa menina. Ela volta. Ela vai quebrar a cara com a mãe, ela volta. Quebrou a cara, na verdade, quem falou. Porque eu e mamãe não voltamos. Ficamos em São Paulo. E os contatos com o restante da família eram esporádicos e a maioria das vezes por carta. Foi por carta que a minha irmã me avisou que Fred, desgostoso com o meu abandono, tinha também ido embora com a banda dele. O Fred foi atrás do sucesso no mundo da música. E assim terminava a nossa história de amor. Minha vida em São Paulo seguiu. Tive outros namorados, até que eu conheci o Gessé. E foi com o Gessé, professor, ele era professor de inglês, num curso que eu havia feito, e foi com ele que eu me casei. Foi com o Gessé que eu tive minhas 2 filhas. E vivemos muito bem durante um bom período, conforme eu já contei nessa história. Nos separamos. Já o Fred, tudo o que eu sabia dele era que ele lutava com a sua banda pelos bailes da vida e que tinha muita mágoa de mim. Pela maneira como o deixei, sem ao menos uma despedida, ele guardava muito rancores e mágoas a meu respeito. Mas, caramba, 15 anos depois... Outra coisa, eu fiz isso quando era uma menina. Eu tinha 16 quando eu fiz. Agora tudo tão diferente. Eu sou uma mulher madura, mãe de 2 filhas. 15 anos depois, eu tenho 31 anos agora. A vida, depois desse tempo todo, iria promover o nosso reencontro. Eu, separada, mãe de 2 filhas, estava de volta à cidade. Ele, Fred, sozinho. Havia desistido da carreira musical e também estava de volta à cidade. O que seria de nós 2 dali para frente? Peguei o meu carro
e fui até os Tamoios. Fui bater lá nos Tamoios. Eu tinha exatamente o endereço dele e parei o carro bem na frente. A minha irmã Graça me havia informado que ele tinha voltado sozinho. Mas, sinceramente, ainda que ele tivesse alguém, filhos, eu tinha 2. Se tivesse mulher, né, esposa, eu não iria me importar, não. Afinal, eu estava ali, antes de tudo e mais nada, para rever antes um amigo. Mas não tinha sido seu grande amor? Sim, mas meu Deus, eu tinha 16, ele tinha 17, 15 anos depois. Eu não estava indo com o objetivo de reencontrar o namorado, recomeçar um namoro, vocês estão me entendendo? Eu estava indo ao encontro da pessoa, do ser humano, do amigo que eu sabia que tinha ficado com mágoas, com ressentimentos a meu respeito. Mas era só um amigo de fato? Não, vocês sabem que o Fred tinha sido meu amor de adolescente. Namoramos durante todo o colegial. Lá no Colégio Duque de Caxias, nós namoramos o colegial inteiro. Sim, era um namoro sério. Até que para um namoro de adolescente bastante sério. Até porque aos 17 anos, no primeiro dinheiro que ele ganhou com a banda, o Fred tinha comprado um terreno onde o seu sonho era construir a nossa casinha. Mas aconteceu tudo aquilo. A tragédia amorosa na vida da mamãe, a separação dos meus pais, o drama da minha mãe. Ela praticamente saiu fugida da cidade. E como eu decidi acompanhá-la, acabei nem me despedindo do Fred. Nossa relação tinha terminado assim, maneira abrupta. Ele tinha mágoas sobre tudo isso. Não sabia de como eu seria recebida. Desci do carro. A casa no bairro dos Tamoios, ali nos Tamoios, não tem muros. Lá é um lugar assim, de gente mais abastada. Então as casas são construídas sem muros no Tamoios. Então, de pé ali no gramado, não tinha muro, né? Eu gritei, estava na frente da casa, não tinha como. Fred! Ô Fred! Fred! Veio um cachorro lindo, um Cocker Spaniel, num tom quase dourado. Eu não tive tempo de sentir medo. Eu ouvi uma voz muito conhecida em seguida. Luke! Luke! Amiga Luke! Amiga Luke! Amiga Luke! E o cachorro já parecia tranquilo, ficou mais pacífico ainda. Abanou o rabo. Óbvio que, pela fala, Fred tinha me conhecido. Ou Fred havia me reconhecido. Agora o encarei. Em 15 anos, ele tinha mudado, lógico. Parecia mais alto. Tinha encorpado assim, engordado mesmo um pouco. A barba cerrada. Mas estava com a cara mais de homem, sabe? Mas ainda era muito parecido com o namorado por quem eu havia sido apaixonada. Nos beijamos na face em cumprimento depois de tanto tempo depois. E ao mesmo tempo, nos falávamos. Ele falou primeiro: quem é vivo um dia aparece, hein? A frase vinha num misto de alegria e certa crítica. Eu respondi: que honra te reencontrar, Fred. Ficou assim meio formal. Ficou meio formal, mas é difícil, né? Depois de tanto tempo, você reencontrar uma pessoa. Eu acho que aquela formalidade toda foi até um disfarce para minha timidez. Educadamente, ele me convidou para eu entrar. Luke não seguiu o cachorro, o Luke não seguiu. Achei a casa bacana, mas ainda não me sentia à vontade. Ele havia sido meu namorado, com quem até me casaria, mas não o via fazia 15 anos. O clima ainda não me era favorável, ou pelo menos não me era totalmente favorável. Quando me sentei,
Pensei em pedir desculpas pela minha atitude do passado. Teria que ser esse o início da conversa? E de fato foi, mas não começado por mim, mas pelo Fred. Ô Gláucia, até hoje, você acredita que até hoje eu espero esse momento, a hora de te receber e finalmente escutar de você, porque você foi embora sem ao menos se despedir de mim. Fred, um dia eu vou te contar a história completinha. Vou sim. Ainda assim, eu vou continuar sendo errada, mas com grande chance de ser melhor compreendida por você. Mas não agora. Agora não. Quer dizer, eu não estou preparado agora. Agora, eu quero saber de você, Fred. Quero que você me fale um pouco de você e quero também poder te falar de mim. Ele consentiu com um sorriso e a conversa fluiu. Falei de mim. Primeiro eu falei de mim, das minhas 2 filhas. Falei da minha profissão como corretora de imóveis. E falei sobre o fim do meu casamento com o Gessé. Se bem que de grande parte disso ele, de certa forma, já soubesse. O Fred aí resolveu falar dele. Tinha lutado com a banda, havia gravado CDs, teve contrato com gravador, e gravadora é importante, mas não chegou exatamente onde ele queria chegar. Embora ele tivesse ganhado até dinheiro, mas especialmente tocando em bailes, shows. Havia se cansado disso, havia desfeito a banda, tinha vendido todo o equipamento de som que possuía, inclusive ele tinha ônibus. Tinha até ônibus da banda, o ônibus também vendeu e estava cansado de correr o trecho, palavras dele. E tinha comprado aquela casa onde, por enquanto, ele ainda morava sozinho. Mas aí tem que vir a pergunta: e a mulher? E a mulher? O Fred, ele era um cara bonito. Com certeza tinha alguém, ou teve, lógico, alguém nesse período, lógico que sim. Músico, imagine. Imaginem você viajando pelo Brasil afora. Não havia sido apenas uma mulher, mas com certeza algumas. No entanto, o que ele tinha vivido de mais forte havia sido com uma bailarina da sua banda, Nanda, Fernanda. Ele me conta, Nanda, Fernanda. Chegaram num período em que moraram juntos, ele e a Nanda. E ela teve um filho com o Fred, um menino que tinha 8 anos e o nome do menino Davi. Eles estavam separados, mas eu sabia, o filho era vínculo para uma vida inteira, né? Filho é filho. Filho é para sempre. Ele tinha um menino, portanto, de nome Davi. Nesse tocante estávamos quites. Um agora sabia já da vida do outro, inclusive com certos detalhes. Havia sido uma boa conversa. Ao final, nos despedimos, mas ainda com uma certa distância. Mas como eu queria alongar a minha estada na cidade durante as minhas férias, eu fui com esse objetivo de receber da cidade as suas energias. Com certeza eu e Fred iríamos nos encontrar em muitas outras vezes. Numa dessas, foi na lanchonete onde ele me roubou o primeiro beijo. Foi lá na lanchonete, nós nos encontramos lá. Pedimos entre risos o mesmo lanche do passado. Será que a gente consegue comer ainda? X-tudo, né? Meu Deus, ainda fazem X-tudo aqui? Ah, já não aguento comer mais não. Tem que pedir um daquele, nós temos que dividir para nós dois. Fred, você chegava a comer 2. Que tamanho que era o teu estômago? Que eu acho que diminuiu, né? Com o tempo ainda bem, eu acho que o estômago diminui.
Impressionante. Mas o X-tudo era muito grande, era desse tamanho aqui. X-tudo de lá era desse tamanho aqui. Era muito grande. Foi muito divertido. Recordamos cada detalhe daquele nosso primeiro grande encontro. Rimos. E aí começamos a morder juntos aquele X-tudo, mas era desse tamanho aqui. E rimos mais ainda quando eu falei para ele que nem me portei com o primeiro beijo que viesse temperado com ketchup, mostarda e o cheiro do X-tudo. Fazia parte de uma linda... Quem é que está me ouvindo agora que nunca beijou pós-lanchonete? Não vale tudo quando a gente ama? Lógico que vale tudo. Nesse dia, ele segurou a minha mão na lanchonete, na mesma lanchonete, e disse: o que eu senti por você, Glaucia, foi um amor tão forte que eu posso afirmar que... Perdão, estou meio emocionado. Mas eu posso afirmar até hoje, Glaucia, que eu não te esqueci. Eu não... Você acredita nisso? Perdão, tá? Eu estou um pouco emocionado. Mas até hoje eu não te esqueci. E eu seria capaz de recomeçar com você de onde nós paramos. Nessa hora, eu confesso que eu engoli o meu riso e me assustei um pouco. Afinal, já não éramos mais adolescentes e nem éramos mais sozinhos. Eu tinha 2 filhas, ele tinha um filho. A minha história, a história dele. E a gente sabe que essa gente toda envolvida muda tudo. Será que daria ainda para sonhar com isso? Enquanto eu pensava, eu acho que eu fiquei sério demais. Eu olhei para baixo e de repente senti a pressão da mão do Fred levantando o meu queixo. E no que eu levantei a cabeça, o beijo. O beijo que me fez lembrar o primeiro beijo. Até pelo gosto, pelo clima, pelo lugar, por tudo. Neste momento nós estávamos do lado de fora da lanchonete e a lua no céu era nossa testemunha. Acho que eu quis fazer uma reflexão, mas não consegui. Eu apenas escutei do Fred: Glaucia, eu ainda te amo. Eu ainda te amo, Glaucia. Sentindo os olhos do Fred dentro dos meus, percebi que o mesmo amor ainda existia em mim. Esse amor estava apenas adormecido. Mas ainda nesse dia, eu não falei nada para o Fred. Eu poderia ter aproveitado a oportunidade de ter dito também sinto o mesmo, mas não, me calei, preferi o silêncio. É que eu tinha levado umas chapoletadas da vida. Eu estava cautelosa, ou quem sabe, querendo me mostrar mais madura do que na verdade eu era. Num outro encontro, eu e Fred fomos até as Pedras da Lagoa, onde tantas vezes nós nos encontramos, nas Pedras da Lagoa. Ali, atrás das pedras, nos beijamos e trocamos até carícias mais ousadas. Sem contar que nadávamos juntos com mergulhos memoráveis de cima da pedra. Nesse dia, permitimos que o menino e a menina que moravam em cada um de nós renascesse. E Fred, depois de tirar o tênis, camisa, calça, ele pulou
de cima, só de cueca, pulou de cima da pedra na lagoa. E da água ele me chamava para eu entrar também. Eu dizia que não. Eu falava que não, mas rindo, querendo dizer que sim. Aproveitei que eu estava de bermuda e eu... de bermuda e camiseta, eu pulei também. Eu não acredito, Fred. Eu não acredito que eu estou fazendo isso com você. Nós estamos parecendo duas crianças. Ríamos, assim, com essa alegria. Feito de fato dois meninos e dentro da lagoa, igual no passado. Nos abraçamos, nos beijamos. Depois, enquanto secávamos em cima da pedra e sob o sol, Fred abordou o assunto. Ô Glaucio, sinceramente, Glaucio, eu acho que nós já perdemos tempos demais nessa vida. Você não acha? Perdemos tempos demais. Não é à toa esse nosso reencontro. A vida está sendo generosa. A vida que já é, né, tão generosa, está nos oferecendo uma segunda oportunidade, uma segunda chance. O que pode ser contra nós dois agora, Glaucio? Fred, é que nós não temos mais 16 e 17 anos. Eu tenho 2 filhas, um ex-marido. Você tem um filho e uma ex-mulher. Mas você não me disse o fundamental ainda, Glaucio. Eu já falei do meu sentimento por você, que ele está vivo, que ele está intacto. Mas você não falou do seu sentimento por mim. É disso que eu quero saber, Glaucio. É disso que eu quero saber. É disso que eu quero e preciso saber. Era uma pergunta direta, objetiva. E eu tinha uma resposta. Ainda senti amor pelo Fred. Mas a verdade é que sempre fui mais racional do que ele. Eu sempre fui. Ele, talvez pela profissão, gente, ele é músico. O Fred canta, ele toca violão, ele toca guitarra. Àquelas alturas do campeonato eu já tocava teclado também. Ele é um poeta, ele compõe, ele faz as próprias músicas. Então ele é uma pessoa extremamente sensível, um romântico, um sonhador. Ele é, por personalidade, uma pessoa completamente diferente de mim. Eu mais pé no chão, eu mais razão. Então, eu respondi para ele: Fred, para ser honesto, eu te amo também. Claro que eu te amo. Senão, eu jamais estaria aqui com você. Mas confesso que eu tenho medo. Tenho medo, Fred. Será que não fomos feitos para esses encontros na lanchonete e na lagoa? Será que comendo feijão juntos será a mesma coisa? Eu e você morando juntos, pagando aluguel, pagando a conta de gás, de luz, será que vai ser a mesma coisa? Nessa hora, o Fred se magoou um pouco com o meu jeito de responder. Achou que eu não sentia amor o bastante. Lembrou do passado. Será, Glaucio, que quem ama faria o que você fez? Você foi embora sem nenhuma despedida? Nessa hora, eu vi que nem tudo estava resolvido. Senti que era necessário mais um tempo. Nos dias, então, que se seguiram, o Fred, ele não me procurou. Eu achei que ainda fosse um pouco de ressentimento devido à nossa última conversa. Mas isso, de certa forma, me ajudou a enxergar e a chegar a algumas conclusões. E quais eram as conclusões às quais eu cheguei? Eu ainda amava o Fred. Meu receio era excesso de cuidados. E quem tem excesso de cuidados, esquece de viver, caramba! Não é isso, não?
Quem tem excesso de cuidados acaba esquecendo a vida, deixando para lá. Então foi nesse momento, nessa hora, nesse dia que eu tomei comigo uma decisão. Fui atrás dele de novo. Fui lá, na casa dele, nos Tamoios. Desci do carro. No gramado da casa, vi um menino brincando com o Luke, o cachorro. Um garoto bonito. A cara do Fred. O menino aparentava 8 anos. Só podia ser o filho dele, o Davi. Parei nos meus passos. Escutei uma voz feminina chamando pelo menino. Davi! Davi, vem! O suco tá pronto! Vem! Nessa hora eu vi que aquela moça loura, linda, que saiu da casa, ela era a mãe do Davi. Portanto, ela era a ex do Fred. A moça me viu, me cumprimentou. E eu a cumprimentei. E eu perguntei para ela sobre o Fred. Ela me informou que ele tinha ido até a cidade para comprar alguma coisa. Ela, educada ainda, me convidou para eu entrar. Eu agradeci. Voltei para o carro e disse que eu voltaria depois. Liguei o carro. E eu, na verdade, entendi aquilo como um sinal. Afinal, fui completamente atingida por uma terrível onda de ciúme. No que eu estou saindo do Tamoios, do bairro do Tamoios, eu vejo o carro do Fred que está voltando. Ele parou, saiu do carro e ele veio até minha janela. Gláucia, você foi até a minha casa? Sim, Fred, eu estou voltando de lá. Peço desculpas, eu fui uma intrusa. Intrusa de quê? Ela veio trazer meu filho para eu ver e resolveu ficar uns dias. Mas nada a ver, Gláucia. Nós não temos nada. Ele apenas visita na minha casa. Sei disso. Aliás, eu não tenho nada que me meter. Quem sou eu para me meter? Você, Gláucia, você é você. Você é a mulher que eu amo, Gláucia. Você é a mulher que eu não quero perder da maneira estúpida como eu perdi pela primeira vez. Por uma segunda vez, nunca. Nunca que eu vou admitir perder você. Nunca. Tudo bem, Fred. Depois nos falamos. Gláucia, eu tô te esperando. Lembre-se, você não tem mais 16 anos, Gláucia. Você não tem mais 16. Eu ainda estava ferida pela onda de ciúme. Já tinha chegado a 3ª semana de férias. Achei que era hora de voltar. Se eu tinha ido buscar energia, eu acho que as minhas baterias estavam recarregadas. Sem contar que Jessé, o meu ex-marido, não parava de ligar, cobrando a presença das filhas. Ex-marido, ô bicho chato, é ex-marido. Tudo havia mudado. Eu não era mais uma adolescente. Arrumamos nossas coisas, me despedi de vovó e da minha irmã Graça, que ainda me cobrou. Passa lá no Fred. Não vai sem despedir dele, né? Chega de fazer palhaçada. Eu ri. Prometi que eu faria isso. Mas, com as minhas filhas no carro, eu achei tudo tão complicado. Pensei no filho dele, o menino Davi. Pensei na moça loira, jovem, bonita ela. Caramba, também bailarina, né? Linda, jovem, loira. Tinha um corpão, um corpo escultural, muito diferente do meu, cheio de gordurinhas. Ela não, sabe, tudo em cima. E eu repeti o que eu fiz no passado. Você viu o que é vida? Repeti o que eu fiz no passado. Peguei a estrada sem me despedir do Fred. Fui embora. Depois que as meninas dormiram, eu fui percebendo que eu tinha grandes dificuldades para lidar com despedidas. Tem gente que é assim, eu sou assim. Eu não sei se você que está ouvindo esse meu relato,
se identifica comigo nisso. Eu não sei lidar com despedida. Sei lá, é algum problema psíquico ou psicológico, eu não sei o que é. Mas eu não sei. Eu não sei lidar com despedidas, eu não sei me despedir. Eu devia ter pelo menos passado para dar um tchau pro Fred. Mas acabei fazendo o que eu fiz da outra vez. Tudo bem que da outra vez havia até uma justificativa mais forte, mas dessa vez não. Dessa vez a justificativa, bom, era forte também, sei lá. Voltei à rotina. Voltei ao trabalho. O chato do meu ex-marido foi buscar as meninas. Minha irmã me ligou. O Fred ficou uma vara com você, tá bravo, tá uma fera, Gláucia. Me disse que só o tempo passou, mas que você continua sendo a mesma. Você não cresceu, Gláucia, não amadureceu. A moça tinha ido embora. Ele só estava com o filho te esperando. Você parece que não se ajuda, Gláucia. Falar o quê? Falar o quê? A minha irmã era mais nova que eu 2 anos, mas tinha razão. Cheguei a ligar para o Fred, mas ele também tinha seus ressentimentos. Ele era sonhador, ele era romântico, ele era músico, poeta, compositor, mas ele tinha ressentimentos, ele não me atendeu. A mágoa dele estava grande. Naquele domingo, eu não iria sair de casa, nem pijama eu tirei. Sabe o domingo que você não tira nem um pijama? As meninas estavam com o pai. Eu ia aproveitar para ficar sozinha em casa. Ler um pouco. Assistir meus filmes. Pensar na vida. Eu estava tomando o meu café umas 9:30 da manhã quando o interfone tocou. Ô, dona Glaucia, é o senhor Fred para a senhora. Não entendi nada. Tanto que eu perguntei no telefone da portaria, né? Ele está no telefone da portaria, é o senhor Fred. Para a senhora, eu achei que fosse um telefone, eu sei lá. Mas aí no telefone, mas ele ligou no telefone da portaria? Não, dona Gláucia, não, ele está aqui na portaria, está querendo entrar. Não era possível. Será que ele tinha viajado 500 quilômetros? Sim, ele tinha meu endereço. Mas eu falei, por favor, então, peça para ele entrar. Corri, deixei a porta da sala aberta e fui me trocar, porque nem o pijama eu tinha tirado. Quando senti que ele entrou, eu gritei do quarto, Fred, só um minuto, já tô indo, tá? Não, você não me acordou não, já estava acordada. Mas espera um pouquinho, já tô indo, tá? Só um minuto. Quando saí, Fred tinha um buquê de rosas vermelhas nas mãos e me falou, Gláucia, dessa vez eu jurei a mim mesmo que eu não vou deixar você fugir. Eu tô aqui porque você foi a primeira e única mulher que eu amei na minha vida. Eu tô aqui para não sair nunca mais da sua vida. A não ser que você me diga agora que não me quer. A minha resposta veio numa corrida e num abraço que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Nunca mais. Desse dia, retomamos a nossa vida. Formamos um casal que eu vou chamar de perfeito, desculpa. Porque a gente se afina e se entende em tudo. Sim, pequenas diferenças que são normais de uma vida 2. Mas um casal muito positivo. Nossos filhos, 3. O menino dele e as minhas 2 meninas se entendem, se combinam perfeitamente bem. Espera um pouquinho que eu tenho novidade. Bem, então deu tudo muito certo. Tudo muito certo. Nós estamos juntos,
felizes, mas olha, foi preciso vencer limites psicológicos que nós temos. Também a gente para pensar nisso tudo e ver que as coisas não são à toa. Foi um trauma para mim o fim do casamento dos meus pais. Foi um trauma. E acabou sendo um trauma para mim, para o Fred e para muita gente envolvida na nossa história. Mas agora eu vou contar as últimas novidades para vocês. Dia das Mães, não passo longe da minha mãezinha por nada. O Fred também faz questão de reunir nesse dia a mãe dele. Outra pessoa que vem é a loira. É a Nanda Fernando. Que pessoa, olha, gente, eu tenho uma amizade com ela. Que pessoa doce que ela é. Mas é muito melhor do que eu, porque eu não teria cabeça para viver o que ela vive nunca. E até o Gessé, o meu ex, anda de vez em quando tendo uma queda de asas para ela. Falei, ô Nanda, se abre o olho, hein, que não é nada disso. Ela ri e diz, você pode ficar tranquila, dessa água eu não beberei. Eu já tenho uma outra pessoa por aí. Então, é assim. A gente precisa, às vezes, se dar a oportunidade. E, na verdade, eu me dei a oportunidade quando eu fiz a viagem. Eu fui atrás. Eu sei que a desculpa era recarregar minhas baterias. Mas, na verdade, eu fui atrás. Se a gente parar para pensar, mas foi o Fred que acabou sendo o responsável pela volta de vocês. Não sei quem foi, quem voltou à cidade, quem foi atrás disso tudo, fui eu, ou não? Se você discorda de mim, pode colocar no comentário. Eu vou ficar aguardando os comentários de vocês. E um pedido a mais. Gesto simples, mas tão importante para esse canal. Se inscreva. Olha, e aí convida alguém. Deixa eu fazer um pedido a mais mesmo. Convida alguém para entrar no nosso canal. Você observa que as histórias são diferentes aqui. Elas são extremamente reais, humanas, desse ponto de vista humano exemplares. Passa tanto ensinamento. Só faz bem, não é o que você pensa? Então ajuda a espalhar esse canal. Vamos fazê-lo crescer? Vou ficar aguardando a sua inscrição e pelo menos junto com a sua, a de mais 2 pessoas. Se compromete comigo. Quero ver. Isso. E se puder, tem agora o Valeu Demais no nosso canal. Se você puder mandar um Valeu Demais pro Paulinho Boa Pessoa, eu agradeço. Porque isso vai nos dar condição de vivermos cada vez mais em função de alimentar esse canal. Manda um Valeu Demais para mim, por favor.